Olá, tudo bem? E aí? Bom, hoje nós vamos falar de coisas boas, coisas ruins, o lado bom e o lado péssimo dentro do mundo do futebol. Ótimos exemplos, vamos falar de talento, vamos falar de qualidade, mas também vamos falar de corrupção, vamos falar das mazelas que o mundo do futebol também vive e que a gente, direta ou, na maioria das vezes, indiretamente, acabamos participando. Bom, é isso aí. Como eu disse, tudo na vida tem o seu lado bom, o seu lado positivo, o seu lado negativo, né? E dentro do futebol não é diferente. Eu tirei esse vídeo aproveitando aí esse período de Copa do Mundo, em que os clubes estão parados, né? Estamos aí ainda em férias, daqui a pouco tem os clubes voltando ao treinamento e para se preparar para o segundo semestre. Enquanto isso, a Copa do Mundo está acontecendo, muitas coisas boas acontecendo durante essa Copa do Mundo. Nós estamos vendo isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre um pouco sobre a Copa do Mundo até o momento. Mas eu vou começar falando umas coisas não muito legais dentro do futebol, né? E bom, eu não sei se você sabe, mas a nossa querida Confederação Brasileira de Futebol, eu tenho por mim, eu não uso nenhuma camisa da seleção brasileira, exatamente porque ela leva o logo ali da CBF, eu não uso. Você nunca me verá usando essa camisa. E nem sou muito daquela coisa de patriotismo, usar verde e amarelo, essa coisa toda. Não sou muito disso, não. Mas não é nem por conta dessa questão pessoal minha, de você não é patriota, não. Eu não sigo muito esse viés aí. Mas é por conta também muito daquela organização que representa o futebol brasileiro. A CBF, que nós conhecemos, né? E a gente sabe que não vem de muita coisa boa, né? Dos últimos 7 presidentes que estiveram à frente da CBF, 5 estiveram em escândalos de corrupção. Como você pode ver aí, começando com o primeiro presidente ficou por mais tempo, né? O Ricardo Teixeira foi inclusive condenado,
fora do Brasil. Por conta disso, ele não sai do Brasil, ele não saiu mais do Brasil, porque se ele chegasse, por exemplo, nos Estados Unidos, ele poderia ser preso. O mesmo aconteceu com o José Maria Marim, né? E o Marco Polo Del Nero, que estão envolvidos também. Estes, tanto o Ricardo Teixeira como o Marim chegou a ser preso, né? E o Marco Polo Del Nero, assim como o Ricardo Teixeira, eles não saíram do Brasil desde que foram condenados por corrupção ativa. E aí o que acontece? Eles se aproveitando da Constituição do Brasil, que não permite que condenados aqui sejam extraditados, eles não saem do Brasil. Estão reclusos em algum lugar, assim como aconteceu também com o pessoal aqui que prejudicou o Cruzeiro, né? A diretoria, a ex-diretoria do Cruzeiro também, todo mundo recluso, todo mundo escondido, porque é feio, né? E aí o que aconteceu nos casos que a gente está vendo, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, aí nós tivemos também o José Maria Marim, como eu disse, chegou a ser até preso, e também o Rogério Caboclo, que foi um dos ex que estiveram aí, né? O Rogério Caboclo, que aí está, que foi acusado de assédio moral e assédio sexual dentro da CBF. Ele foi acusado por funcionários, né, na CBF e, portanto, também foi afastado do cargo. O Edinaldo, quem se lembra do Edinaldo? Olha ele aí, ó. Edinaldo Rodrigues também foi afastado mais recentemente do cargo. Ele chegou através de uma liminar da justiça, voltar ao cargo, mas por conta das inúmeras acusações, ele acabou tendo que ser afastado, saiu, né? E também está excluído do cargo aí, de qualquer cargo dentro da CBF. O que acontece com esses caras aí, com esse pessoal aí, acontece no futebol em geral e a gente não vê. São os casos que foram externos, assim, que a gente sabe, que acabaram indo na mídia. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, se você fizer uma pesquisa na internet em geral, aí você vai encontrar e vai poder ter um pouco mais de ciência do que acontece dentro da Confederação Brasileira de Futebol. E isso piorou muito, principalmente a partir da gestão do Ricardo Teixeira, que, apoiado no seu ex-sogro, o João Avelange, que foi presidente da FIFA por um bom tempo também, né, e também acabou saindo por também acusações, né, ele começou essa trilha realmente de muitas polêmicas e de corrupção dentro da Confederação Brasileira. É um dos motivos que eu não uso camisa, eu não uso nenhum tipo de camisa que venha com o logo da CBF. Para quem quer mais informações, para quem estiver interessado em se aprofundar mais, eu tive a oportunidade de ler um pouco desse livro aí, O Cartão Vermelho. Esse é um livro que mostra muito isso, que conta sobre isso. Né? Ele foi escrito aí pelo Ken Bessinger. Para quem queira ver aí, né, o Ken Bessinger é o autor do livro. Só lembrar, se você esquecer, só se lembrar da Kim Bessinger, né? Atriz famosíssima, né? Não tem nada a ver com ele, não. O Kim Bessinger, ele escreveu esse livro, Cartão Vermelho. Esse livro chegou a ser comprado, ele é americano, né? Chegou a ser comprado as denúncias, mais denúncias envolvendo inclusive até a Rede Globo. E esse livro que veio para o Brasil foi comprado muito misteriosamente pela Globo Livros. E por um bom tempo a Globo Livros não lançou esse livro. Inclusive ela chegou a solicitar ao autor que ele retirasse, né, uma parte daquilo que estava sendo dito no livro, né, que estava em destaque no livro sobre a Rede Globo, mas o autor, é lógico, evidente, jornalista, não aceitou de forma alguma, e esse livro ficou por muito tempo
não lançado. A Globo Livros comprou os direitos sobre o livro, então poderia ser lançado por nenhuma outra editora, por um prazo. E aí, depois de muito tempo, é que o livro, para não ficar mais feio, né, para a emissora, para o grupo, né, acabou sendo lançado por ela mesma, depois de muito tempo do seu lançamento oficial. Inclusive, quem quiser também, é só procurar aí, tem uma reportagem sobre esse livro do Domingo Espetacular, que está disponível aí, além, é claro, do portal deles, né, o R7, está disponível também do YouTube, gratuitamente, para você ver essa reportagem que fala sobre este livro aí. Então, quem tiver interessado realmente em conhecer um pouco mais da história, dessas histórias todas de corrupção envolvendo a CBF e também a Globo, é só adquirir o livro, ou se você tiver Kindle, né, Kindle aí você pode fazer assinatura para esse livro, tá bom? Então não perca de forma alguma essa oportunidade, tá ok? Bom, nós vamos falar agora, nós vamos falar agora sobre uma outra parte, a parte bonita, né, do, 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 do futebol. Agora uma parte mais interessante, né? Vamos falar sobre o lado bom do futebol. A Copa do Mundo está aí e a gente tem que falar de um cara. Especificamente vou começar com ele, porque se trata, na minha opinião hoje, discutivelmente para mim, o maior jogador da história, de toda a história do futebol, que é Lionel Messi. O cara é realmente fantástico. Ele tem um apelido de, para muitos aí, ele é chamado de ET, dentro da mídia futebolística, exatamente, não é à toa, né? Vocês podem ver aí no muralzinho aí, tudo que ele, uma parte do que ele conquistou, não dava nem para fazer um banner maior aí com tudo, porque não ia caber. É muita coisa, né, que você pode ver em destaque aí, sobre esse cara, que esse cara realmente é fora do comum. Só para a gente sintetizar aí, os títulos coletivos do Messi, olha isso, ele foi campeão espanhol 10 vezes, ele foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, que é o maior torneio de futebol de clubes do mundo, 4 vezes. É, ele foi campeão da Supercopa da Espanha 8 vezes. Ele foi campeão 7 vezes da Copa do Rei, também lá na Espanha, enquanto esteve jogando pelo Barcelona. Ele foi campeão 3 vezes da Copa da UEFA, da Supercopa da UEFA. Ele foi 3 vezes campeão mundial de clubes. Ele foi campeão 2 vezes francês, ficou muito pouco tempo na França. Se tivesse continuado lá, teria ganhado bem mais. Ele foi campeão também uma vez pela Supercopa da França e, é lógico, campeão do mundo pela Argentina na última Copa, né, a de 2022, jogada no Catar. Individuais de Lionel Messi, o ET, o maior jogador da história do futebol. Ele tem 8 bolas de ouro. Esse prêmio de bolas de ouro ele é uma premiação de uma revista francesa, já é tradicionalíssima, há muitos e muitos anos. E ele ganhou é o maior campeão, o jogador que mais vezes ganhou a bola de ouro. Foram 8 vezes. Ele foi campeão 8 vezes também como melhor jogador do ano pela FIFA, chuteira de ouro. 6 vezes também chuteira de ouro na Europa, eleito pela UEFA. 6 vezes melhor jogador da UEFA. Ele foi 6 vezes artilheiro da Liga dos Campeões. Isso, ele camisa 10, né? Não é centroavante, não. E foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo por 2 vezes, em 2 edições. Isso aqui é só para dizer uma partezinha, só para mostrar uma partezinha do que foi Lionel Messi. E essa semana, a estreia da Argentina, ele só fez 3 gols. Os 3 gols, os 3-0 aplicados pela Argentina, ele marcou os 3 gols. E um gol mais espetacular do que o outro. O primeiro gol, uma bomba no ângulo. O terceiro gol foi também uma bomba no cantinho, mata o goleiro. E o segundo gol, que para mim
na minha opinião, foi o mais bonito, porque ele pega o rebote frente a frente com o goleiro e ele simplesmente com a frieza de sempre desloca o goleiro, coloca a bola no canto, no contrapé do goleiro, no cantinho, com uma naturalidade que eu tô cansado de ver jogador, né, cabeça de bagre, chegar na cara do goleiro e chutar a bola para cima, chutar em cima do goleiro. Isso são poucos, como o Messi, como o Ronaldo, fenômeno, sabiam fazer isso, a frieza de chegar e colocar a bola ali. Ele simplesmente deslocou o goleiro, ele tirou, jogou a bola no contrapé do goleiro com uma calma e tranquilidade que poucos têm. E ele é um dos craques dessa Copa, sem dúvida nenhuma. E só está começando. Só para lembrar, situar a situação aqui, o Messi, ele marcou 3 gols nessa partida, se igualando ao Klose como maior artilheiro em Copas do Mundo, maior goleador, o cara que mais fez gols em Copa do Mundo. Ele e o Klose, nesse momento, estão dividindo a liderança com 16 gols cada. Só lembrando que o Klose já parou. O Klose não joga mais. Então o Messi, se fizer mais um gol, ele assume a liderança geral. Ele se torna o maior artilheiro da história das Copas, isoladamente. Mas a gente tem que lembrar que o Messi não está sozinho. O Messi não está. O Messi não está sozinho. Tem outros que estão correndo contra ele. O Mbappé, por exemplo, que é outro craque da Copa, ele marcou 2 gols na estreia da França, na vitória da França por 3-1. Ele fez 2 gols nessa partida e o Mbappé chegou a 14 gols. Está 1 gol do Ronaldo Fenômeno e 2 gols de Klose e Messi. A Copa está só começando, o Mbappé, no mínimo, tem mais 2 Copas. Tem essa e mais a de 2030. Eu acho que ainda pode ser que ele vá jogar em 2034 ainda. Mas, vamos dizer assim, em alto nível, ele tem essa Copa 2026 e a de 2030. Em alto nível. Eu acho que ele ainda joga em 2034. Então, o Mbappé, que é um fenômeno também, jogadorzaço, francês Mbappé, também está no páreo aí para chegar a ser o maior artilheiro em Copas. Outro que estreou muito bem foi o Haaland, apelidado de Cometa Haaland, pela Noruega. 2 gols logo no seu estreia. O Haaland já vem fazendo, já sendo artilheiro do campeonato inglês, né, da Premier League, já ano após ano. E ontem ele começou muito bem também, marcando gols. O Haaland pode ser também, se tornar, com certeza já é um dos grandes craques da Copa e artilheiro nato, nato, nato. Enquanto aqui a gente espera, não sei o que você espera da seleção brasileira. Eu, melhor, da selecinha da CBF, mas eu, vaidade da vaidade, só vejo isso nessa seleção, nesse grupo de jogadores, e contar com uma pessoa que é um ex-jogador em atividade. Enfim, que coisa. Eu até não queria nem falar de seleção brasileira, porque sinceramente, minha seleção é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. O restante. Então, mas eu tenho que falar eu até aproveitando, algumas pessoas falam, mas você vai falar mal de um cara que foi formado na base do Cruzeiro? Infelizmente, cara, esse centroavante que levaram para a Copa aí, ele pode até estar artilheiro, fez muitos gols na Premier League, mas é um jogador que para mim é extremamente grosso, não tem condições. E não só ele, como o restante do grupo que está lá. Você tem um Paquetá no meio de campo. Mas enfim, tem o jogo amanhã contra o Haiti, né? Deve ser aquele jogo que faz um goleia e aí o pessoal dá uma esquecida, né? Dá uma tranquilizada e ameniza um pouco o choque do primeiro jogo. Porque muita gente chegou, muito jornalista cara de pau aí chegou a elogiar dizendo que Marrocos é um grande time, um grande grupo de jogadores e tudo mais. Marrocos para mim continua sendo Marrocos desde sempre. É claro que
É claro que nós tivemos uma equiparidade, vamos dizer assim, uma equiparidade entre aspas, por causa da globalização do futebol. O futebol árabe cresceu, levou, está fazendo uma liga lá com muitos jogadores estrangeiros. Foi o que foi feito, já tinha sido feito isso no Japão, na Coreia, na Ásia em geral, ali muitos países fizeram, começou lá no Japão com o Zico, né? Os árabes estão fazendo isso, o futebol, que eu estou torcendo muito, o futebol africano cresceu bastante também, inclusive em qualidade, porque antes era só correria, força física, hoje não, hoje os caras estão jogando com técnica, os caras estão jogando com esquema tático, porque eles investiram, trouxeram para eles grandes treinadores, grandes profissionais que estão fazendo com que o futebol africano cresça também. E hoje, até o momento, essa primeira fase da Copa do Mundo, as seleções africanas, na minha opinião, foram a melhor surpresa. A melhor surpresa, sem dúvida nenhuma, exatamente por esse critério. Eles não só mais dependem de força física, velocidade, mas também hoje estão muito mais obedientes, vamos dizer assim, aos esquemas táticos. Ontem eu torci e muito pela vitória de Gana, também gostei da seleção do Panamá, torci também pelas outras equipes africanas, vou continuar torcendo, espero que a África tenha um caminho longo aí nessa Copa, então várias seleções possam se classificar para as oitavas. Vou torcer, vou continuar torcendo muito para que o futebol africano continue a brilhar nessa Copa do Mundo, ok? Bom, do mais, gente, agora é só aguardar, vamos continuar aí esperando o retorno das férias, logo depois, já na próxima semana, os jogadores voltam aos treinamentos, né? Já a partir do dia 22, né? Já parte hoje, a partir de segunda-feira, né? O grupo. Até o momento, continuo decepcionado, porque não houve contratação alguma. A diretoria parece que pelas conversas aí está trabalhando em silêncio, né? Nós já tivemos aí uma esfriada, eu já tinha comentado no outro vídeo sobre o Igor Júlio, trouxemos um lateral, o Kaique, a venda do Kaique deu também uma volta aí, uma reviravolta, o Kaique por enquanto continua aqui. Mas, enfim, nada de novo e a gente espera que as coisas mudem, porque o Cruzeiro, como eu disse, como eu já havia dito no outro vídeo, o que o Cruzeiro planeja para o segundo semestre, a ambição do Cruzeiro para o segundo semestre de 2026 vai passar muito por essa janela de transferências. Se não se o Cruzeiro não se reforçar agora na janela, eu acho que muita coisa que está sendo planejada para o segundo semestre vai por água abaixo. Porque com esse elenco que está aí, só esse elenco que está aí não dá. Tem que contratar. Vamos esperar então, né, pacientemente. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo. Próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. E é o que eu sempre gosto de colocar, gente. Eu jamais vou apoiar, o canal aqui jamais vai apoiar qualquer coisa ligada a qualquer fraude, corrupção, nada disso. Nós vamos sempre estar contra, seja de onde vier, de quem for. Eu repito, eu não uso camisas que venham com o logo da CBF por uma questão realmente de caráter. Eu não uso, não adianta. Tá bom? Cada um tem sua opinião, você pode concordar comigo, você pode divergir de mim, né, também. Qualquer coisa aí, gente, deixe o seu comentário, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like também aí para a gente continuar, né? E compartilhe o vídeo, né? Clique ali no sininho também aqui embaixo aqui das notificações para você continuar recebendo sempre que o canal lançar um novo vídeo, né? Vamos esperar, daqui a pouquinho a gente está começando com nossas lives também semanais com os nossos amigos e a gente espera vocês também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Bom, tenham um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Tchau, tchau.